Fala galera, estamos iniciando aqui nosso curso de Física na parte de cinemática, né? A parte aqui de Física 1, a parte bem introdutória, tranquilo? Então olha só, primeiro vamos analisar alguns conceitos que são muito importantes ao longo da física, tá? Então olha só, o primeiro é o referencial. O que é o referencial? O referencial nada mais é do que o seu ponto de vista, o ponto a partir do qual você observa determinado fenômeno. Exemplo, vamos supor, tá, que a gente esteja analisando esse conjunto aqui, ó, de canetas. Temos 3 canetas, uma vermelha, uma azul e uma preta. Se eu estiver segurando essas canetas nessa posição, eu, do meu ponto de vista, consigo ver a azul. Talvez você, do seu ponto de vista, não consiga ver a azul. Tranquilo? E então, o que a gente percebe? Quando a gente muda o referencial, quando a gente muda o ponto que a gente está observando determinado fenômeno, a gente pode observar coisas diferentes. Tranquilo? Até para determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, a gente precisa definir um referencial. Por quê? Se eu mudo o referencial, até isso pode mudar. Olha um exemplo bem clássico, tá? Imagina que você está num carro, tranquilo? Você e mais alguma outra pessoa dentro desse carro, e esse carro está andando numa estrada, sei lá, 80 km por hora. Vamos supor o seguinte, vocês estão a 80 km por hora e tem uma pessoa na beira da estrada. Nessa situação, o que acontece? Você, em relação a outra pessoa que está dentro do carro, está em repouso. Por quê? Essa pessoa que está dentro do carro não está mudando sua posição em relação a você. Agora, os dois, em relação a quem está fora do carro, estão em movimento. Assim como o cara que está fora do carro também está em movimento em relação a vocês. Por quê? Porque a posição dele está mudando. Tranquilo? Então, essa é a noção que a gente precisa trabalhar. Muito cuidado com isso aqui que pode enganar às vezes, tá? Dependendo da situação. Tem um exemplo clássico do cara que entra no ônibus, o passageiro que entra no ônibus. O passageiro entra no ônibus, imagina que pela porta da frente, tá? Entrou no ônibus. Vamos supor que esse aqui seja um ônibus. Meu braço é o ônibus, tá? Isso aqui é o motorista. Vamos supor o cara entrou no ônibus na parte da frente. O ônibus vai começar a caminhar. Só que enquanto o ônibus está caminhando para frente, o cara está andando para trás. De forma que fica assim, ó, ele sempre na mesma posição aqui, ó, e só o ônibus andando para frente. Esse cara que está dentro do ônibus, andando para o fundo do ônibus, tá? Em relação a quem está fora do ônibus, está em repouso. Exatamente. Por quê? Ele está sempre nessa posição aqui, ó. Agora, em relação ao motorista, ele, em relação ao motorista, está em movimento. Os dois não estão dentro do ônibus? Sim, mas olha como a distância entre eles está mudando, ó. Está aumentando a distância. Aqui é o motorista, aqui ele, ó como a distância vai aumentando. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso daqui. Continuando. Trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é bem tranquilo, tá? Imagina que tem um GPS que está marcando todos os pontos que você esteve ao longo do dia. Então, tu saiu de casa, foi para a escola, voltou, foi no curso, ou foi para o trabalho, sei lá, deu um rolezinho no shopping, parou para comprar um sorvete e depois foi para casa. Se esse GPS marcasse uma linha por todos os pontos que você teve, tá? Essa linha se chamaria trajetória. Tranquilo? Então vamos imaginar ter uma formiga aqui no ponto A. Ela saiu daqui e foi para o ponto B, exatamente em cima dessa linha azul. Isso é a trajetória da formiga. Mas cuidado, porque se a gente muda o referencial, a trajetória também muda. Quer ver? Se a gente estivesse observando aqui de baixo, essa formiga andando aqui, a gente não perceberia ela subindo e descendo. A gente só perceberia algo assim, ó. Então ficaria mais parecido com uma reta, se a gente estivesse observando daqui de baixo. Tranquilo? Ou seja, se a gente muda o referencial, a gente muda tudo daqui para frente. A gente muda a trajetória também. Tranquilo? Seguindo. Espaço. Espaço a gente representa normalmente com a letra S. Então, quando você encontrar um S maiúsculo, tá? É que a gente está falando de espaço. E o que é essa noção de espaço? É mais apropriado dizer até posição, tá? Porque ele indica exatamente a posição. Isso aqui vem do inglês, né? Por isso a gente utiliza a letra S, tá? Surge a partir do momento que a gente faz uma graduação na trajetória. O que é isso, Pantera? Isso é basicamente você colocar númerozinhos. Por quê? Olha como fica mais fácil você se localizar aqui. Se eu te falar que alguém está na posição 6 dessa trajetória, você já sabe que essa pessoa só pode estar aqui. Agora, aqui tem como? Não tem como. Eu teria que vir aqui e apontar, ó. Tranquilo? Então,
Essa é a noção de espaço, quando a gente consegue fazer uma graduação, e atenção que essa graduação, esses númerozinhos, também fazem parte do referencial. Tranquilo? Deslocamento. O deslocamento nada mais é do que quando uma pessoa, quando um móvel, muda a sua posição. Então, inicialmente, ela tem uma posição, e depois ela vai para outra posição. Atenção que sempre que tem uma variação, tá? Variação é o quanto mudou. A gente vai representar com essa letrinha grega aqui, ó, o delta, tá? Parecido com um triângulozinho. Então, olha só, delta S. Delta significa variação. Então, é variação, o S é posição. Variação da posição. Em outras palavras, o quanto a posição mudou. Como que a gente descobre isso? S menos S0. Quem é S? S é a posição final. S0, posição inicial. Então vai ser sempre assim, delta qualquer coisa vai ser o final menos o inicial. Delta S, posição final menos posição inicial. Tranquilo? Olha só, distância percorrida. A distância percorrida, a gente precisa tomar um cuidadozinho. Por quê? A nossa intenção aqui é contar tudo que esse cara andou. Então, olha só, a gente vai somar sucessivos deslocamentos. Então, se ele se desloca para frente, a gente considera isso. Mas e se ele se deslocar para trás? E se ele voltar? Tá? A gente também vai considerar. Por isso, vai ser em módulo, tá? Essas barrinhas em volta aqui, ó, do deslocamento, significa módulo, tá? Que, na prática, a gente pega o valor desse cara aqui e considera sempre positivo. Se ele for positivo, continua. Se for negativo, vira positivo. Tranquilo? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um móvel que saiu da posição 2 e foi para a posição 8. Depois, ele saiu da posição 8 e foi para a posição 6. O que a gente vai fazer? Vamos dividir isso em dois momentos. No primeiro momento, no primeiro deslocamento, tá? Como que a gente encontra esse deslocamento aqui? Lembrando, posição final menos posição inicial. Se ele saiu do 2 e foi para o 8, 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Então, o primeiro deslocamento dele é 6. Então, deslocamento 1, 6. No segundo deslocamento, saiu do 8 e foi para o 6. Então, ó, final menos inicial, sempre nessa ordem. Então, 6 menos 8. Perdão, 8. 6 menos 8. Repara o seguinte, aqui, ó, a gente vai encontrar um valor negativo, menos 2. O que significa esse valor negativo? Significa o seguinte, não tem o nosso referencial? Ele aumenta para a direita. Quando a gente encontra o deslocamento negativo, significa que esse cara se deslocou no sentido contrário ao nosso referencial. Ele não foi para o lado que aumenta, e sim para o lado que diminui o nosso referencial. Por isso, ele aparece negativo. Tranquilo? Se a gente quisesse encontrar um deslocamento total, o que acontece? A mesma coisa, posição inicial e final. A gente iria ignorar que ele veio aqui, ó, ele começa na posição 2, termina na posição 6. Tranquilo? Então, vai se fazer 6 menos 2, tá? Então, ó, 6, que é a posição final, menos 2. Isso vai dar 4. Se você quiser, também você pode somar esses dois valores, ó. 6 com menos 2 também dá 4. Tranquilo? Agora, observe o seguinte. A distância percorrida não. Você tem que tomar um cuidado. Você vai somar os módulos. Então, ó, módulo de 6 mais módulo de menos 2. Isso daqui, módulo de 6 é o próprio 6. Módulo de menos 2 é mais 2. Então fica 6 mais 2, que é igual a 8. Pô, Pantera, por que deu 8? Olha só, aqui a nossa intenção é encontrar tudo que ele andou. Então ele anda 6 unidades para frente. Tranquilo? Então ele já andou 6. Depois ele volta mais 2 unidades. Então ele anda mais 2. Então, quando a gente está calculando a distância percorrida, a gente quer saber tudo que ele andou, independente se foi para frente ou se foi para trás. Tranquilo, gente? Se gostou do vídeo, curte, comente qualquer dúvida, tá? Siga o canal para nos ajudar, para incentivar, né, para a gente continuar postando vídeo, tranquilo? Se tiver alguma crítica, pode colocar aí também, se ficou alguma dúvida, e acompanhe o canal e os próximos vídeos. Tamo junto, beijão e até a próxima.